Hoje nós vamos estudar a partir do versículo 18, tá? Nós estudamos algumas semanas atrás os versículos precedentes e o apóstolo falando que a partir do momento que nós somos resgatados pelo Senhor, né, se instala ali de uma certa forma, né, nesse processo de santificação, uma guerra espiritual, né? E nós devemos buscar ter o quê? A inclinação do espírito, né? O pendor do espírito, a inclinação do espírito. Quando a pessoa está morta, não tem nem luta, não tem nem luta, só está morta, né? Um cadáver não sangra, né? Então, quando a pessoa ela é trazida à vida pelo Senhor, é resgatada pelo Senhor e ainda está nesse mundo, ela tem, né? Sim, uma luta espiritual, ela tem que vencer, né? É, a, o pecado que há no mundo e que também, como o apóstolo Paulo falou lá no capítulo 7, essa tendência pecaminosa que muitas vezes quer nos afastar de Deus. Porém, ele deixa claro que nós não somos mais escravos do pecado muito além disso, nós fomos adotados pelo Senhor e graças a essa certeza que Deus vai colocando no nosso coração, nesse processo de santificação, a gente pode chamar o nosso Deus sim de papai, no caso de Abba, né? Abba que na língua lá hebraica as crianças usavam para falar e chamar o pai equivale ao nosso papai, tá? Agora a gente vai estudar um trecho extremamente complicado, muito complicado mesmo, e eu vou explicar por quê. Tá? Peço a Deus, né, sabedoria, entendimento, prudência, para estudar esse trecho com os irmãos. Por favor, não vão pegando tudo que eu passar para vocês sem meditar por conta própria, sem ir verificar, tá bom? Depois, mas eu já deixo aqui claro para os irmãos que eu vou ser muito sincero, tá bom? Na exposição que eu vou fazer para vocês. Ser sincero mesmo, né? Comunicar com vocês aquilo que até o presente momento o Senhor tem me permitido compreender. Então vamos ler aqui o versículo 18 ao versículo 25, e aí vocês vão entender, eu vou explicar por que a dificuldade, tá? Capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 25. Então aqui a dificuldade dessa passagem está justamente eu vou pegar o versículo 22 e depois eu vou ler pouco a pouco, tá bom, irmãos? Pouco a pouco, versículo 22, 23, para, de certa forma, explicitar aqui a questão, né? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos de Deus, a redenção do nosso corpo. E nos versículos precedentes, que nós vamos ler com mais calma, fala que a criação também tem uma expectativa, uma esperança. E isso é muito difícil de compreender. Por quê? Eu vou abrir lá em 2 Pedro, vamos abrir lá em 2 Pedro? 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 em diante. Eu vou ler aqui para os irmãos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 em diante. Então diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas
hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Então, entenderam já a dificuldade? Não sei se já deu para vocês pegarem. Qual é a dificuldade? Em 2 Pedro, a palavra do Senhor fala que a terra, os céus, esse universo tal qual nós conhecemos, se desfará, será destruído. Mas quando a gente vai lá para aquela passagem de Romanos, fala que a criação, e a criação aqui eu entendo como o universo, tem uma esperança, revelação dos filhos de Deus, algo que vai ser benéfico para ela, ela vai ser liberta do cativeiro da vaidade. Vaidade que seria o quê? A morte. Porque o universo está perecendo, irmãos. Todo o universo está morrendo. 2 Pedro, capítulo 3, palavra de Deus. Romanos, capítulo 8, palavra de Deus também. Então, amados, assim, o mais comum, eu vejo, é as pessoas citarem a passagem de 2 Pedro. É mais comum. Mas eu, como cristão, eu não posso ficar pulando a palavra de Deus. Por mais que seja difícil, eu tenho que tentar entendê-la. Aparentemente, pode parecer que as duas coisas são contraditórias. Não existe contradição no Senhor. O Senhor não se contradiz. Então, se o Senhor não se contradiz, eu tenho que tentar conciliar as duas ideias, as duas passagens. Por que eu tenho que tentar conciliar as duas passagens? Porque Romanos capítulo 8 é palavra de Deus, é a verdade. Deus não mente. 2 Pedro é a palavra de Deus, é a verdade, vai acontecer, não mente. Então as duas coisas vão acontecer. Então a dificuldade é entender como essas duas coisas vão acontecer. Entende? Por um lado, a Bíblia fala que o universo vai ser destruído, né? Como a gente vê aqui em 2 Pedro capítulo 3. Lá em Romanos 8, fala aqui da esperança da criação. Eu entendo que Romanos capítulo 8 está no versículo 13, irmãos. Aqui de 2 Pedro capítulo 3, eu acho que Romanos capítulo 8 está aqui no versículo 13. No versículo 13, ó. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Novos céus e nova terra significa como que o homem antigo aqui, no caso os escritores bíblicos, falavam o universo, ele usava essa expressão, novos céus e nova terra. Então, o que dá a entender é que depois do julgamento final, Deus vai criar um novo universo e vai habitar com a humanidade. Tá? Irmãos, vamos voltar para Romanos capítulo 8. Esse é o meu entendimento. Tá? Esse é o meu entendimento. Como é uma questão difícil, é claro que nessa tentativa de conciliação das duas ideias, eu posso acabar errando, irmãos. Mas é melhor eu assim, tentar acertar e conciliar do que fingir que essa passagem não existe. Não é digno, não é justo eu fugir do que é revelação do Senhor. Então, eu não sei como isso vai se cumprir nos seus detalhes, mas eu tenho uma percepção, quando eu estudo os livros da Bíblia, que nós, o ser humano, ele tem uma conexão com a criação maior do que muita gente imagina, tá? Porque quando Adão pecou, o que Deus falou para Adão? Adão, maldita a terra por tua causa. Irmãos, eu entendo o seguinte, que Deus criou o universo para o corpo para a alma, e a alma para Deus. Tudo é em função dessa adoração ao Senhor. Então ele criou tudo interligado para que esse objetivo fosse cumprido, porque tudo foi feito por meio dele e para ele. Deus criou o corpo para a alma
Não, Deus criou o corpo, o universo para o corpo para a alma e a alma para Deus. Então, quando a gente vê Deus assim, entristecido por ter criado os seres humanos, e ele disse, eu vou castigar o homem, eu vou acabar com o homem da face da terra. Só foi os homens que foram os seres humanos que foram mortos no dilúvio? Os animais também. E isso eu não sei compreender como, mas parece que a criação, de uma certa forma, está conectado com... Quando o homem é abençoado, a criação acaba ganhando com isso. Quando o homem né, é castigado, a criação ela está, de uma certa forma, ligada como o homem é como se fosse a coroa da criação, a criação acaba sofrendo também. Entende? Eu não sei explicar por quê e como, mas eu vejo isso, de uma certa forma, né, referido na Bíblia. Quando Deus ele falou ali para Jonas, você está entristecido por causa dessa cidade, por causa dessa planta aí que você não plantou, você não cuidou, e eu não vou me preocupar com a cidade de Nínive, que tem milhares de habitantes e muitos animais. Agora, a Bíblia ela foca no ser humano porque a palavra de Deus primeiramente é para nós somos seres morais. Eu não sei qual é o critério, irmãos, que Deus escolheu para que eles... Porque alguns casais de animais foram para a arca e não todos. Qual foi o critério que Deus usou? Porque alguns foram salvos e outros foram mortos, né, sobre as águas. De Noé e a sua família, eu sei por quê. Porque Noé alcançou a misericórdia do Senhor. Noé foi um homem justo. Isso a gente sabe por quê. Noé, ele foi salvo, alcançou a graça. Agora, por que alguns casais de animais entrou na arca e outros não? Eu não sei por que Deus fez questão de salvar só alguns e não todos. Entende? Eu não sei o critério. Mas, de uma certa forma, quando Noé foi salvo, também uma parte da criação foi salva com ele. Então, até o presente momento, e a gente vai estudar essa passagem, eu vou entender essa passagem à luz desse entendimento que eu tenho atualmente. Tá bom, irmãos? Os irmãos são livres para discordar disso. Eu só estou sendo sincero com vocês. Tá bom? O entendimento que eu tenho, que da mesma forma que o ser humano passa pela morte hoje em dia, e há em Cristo uma ressurreição, e quando essa pessoa ela é ressurreta, ela vai ter parte do que era ela, mas ela vai também ter uma coisa transformada, ela vai ser um ser diferente. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, as pessoas reconheceram quem era Jesus. Jesus se alimentava, né? Mas também Jesus estava diferente, porque as portas estavam fechadas e ele apareceu lá. Entende? Ele trazia algo, era o Senhor Jesus, mas ele estava com o corpo glorificado, ele também era diferente. Então eu acredito que da mesma forma que o ser humano passa pela morte, mas em Cristo Jesus vai ser ressuscitado e ter uma nova natureza, eu acredito que o universo vai passar por uma morte, uma ressurreição. Mas nesse universo ressuscitado, ressurreto, só vai habitar os filhos de Deus junto com Deus. Porque o que é o inferno e o céu, irmãos? Quando a gente fala de morte eterna, qual é a definição de morte eterna? A morte eterna é a separação do homem de Deus eternamente. E quando a gente fala de morte eterna, ou seja, dessa separação eterna do homem de Deus, a gente chama esse estado de quê? De inferno. De inferno. E céu? E vida eterna? A vida eterna é a união eterna do ser humano com Deus. A união eterna. E como que eu chamo essa união eterna do ser humano com Deus? De céu. Então, céu é muito mais do que um lugar. Céu é um estado. Céu é muito mais do que um lugar. Céu é um estado. Onde Deus estiver é o céu. Então, nesse novo universo, onde Deus vai habitar com a humanidade, é o céu. Entende? Esse novo céu é a nova terra. Eu sei que é complicado, tá bom, irmãos? Mas eu estou falando isso para vocês. Eu não posso pular essa passagem. Então, eu vou ler agora, versículo por versículo, à luz desse entendimento que eu tenho até o presente momento. É diferentemente da ideia dos testemunhas de Jeová, ou então dos panteístas. O que os panteístas entendem? Os panteístas acreditam que o universo é eterno. Isso não é bíblico.
Eles acreditam, os panteístas acreditam que o universo é como se fosse o corpo de Deus. Se o universo morrer, não existe Deus. E não é uma ideia bíblica. Deus, o único que é eterno, de fato, é Deus. Deus criou o universo e Deus pode destruir o universo, pode criar outro universo. Deus não precisa de um universo existir para ele existir. Deus não precisa do universo existir para ele existir. Ele é eterno. E ele é todo poderoso. Tá bom? Então, quando os panteístas, eles acreditam que o universo ele é eterno. Assim, a Bíblia, as religiões da antiguidade, elas sempre tinham essa ideia. Os deuses eram fruto do universo, o universo é eterno. Só a Bíblia, irmãos, trouxe essa verdade que a ciência está descobrindo hoje. Que o universo tem um começo e vai ter um fim. Mas por essa palavra a gente sabe que vai ter um novo recomeço. Entende? Vai ter um novo recomeço. Tá? Agora, o entendimento muitas vezes dos testemunhos de Jeová, eles acham que vai ter uma terra de tranquilidade, felicidade aqui, mas por quê? Porque a terra não pode ser destruída, né? Porque não tem essa de nova criação, né? É como se o panteísmo tivesse misturado aí. A questão não é que Deus não vai destruir, não é que o universo ele é eterno. Não, o universo é finito. Ele está destinado à morte. Mas Cristo vai dar nova vida para ele. Tá? Cristo vai dar nova vida para ele. Então, vamos ver aqui no versículo 18 em diante. Fala o seguinte, ó. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aí ele vai continuar. A ardente expectativa da criação aguarda a redenção dos filhos de Deus. Então é como se a criação estivesse aguardando o dia do julgamento final, ou seja, o dia da revelação dos salvos. Tá? Por quê? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, enquanto o pecado entrou no mundo, e por causa do ser humano, não é só o ser humano que sofre aqui nessa existência. Então, os animais, irmãos, a natureza, até a própria cadeia alimentar, a gente vê, quando a gente estuda o livro de Gênesis, os animais não se alimentavam um do outro, não. Essa cadeia alimentar, que de uma certa forma tem uma certa lógica, é consequência da queda. E se você vê cachorro, passarinho, animais que não têm culpa nenhuma, simplesmente por estar nesse mundo decaído, que Adão e Eva pecou, e Deus se afastou, você vê que cachorro tem câncer, cachorro tem tumor, cachorro às vezes tem diabetes, fica cego, morre. Ou seja, a morte está aqui, neste mundo. É claro, amados, que eu acredito aqui que o apóstolo Paulo, em certo ponto, ele está usando uma figura, até uma figura de linguagem. Por quê? Porque ele fala assim que a criação aguarda a revelação. É porque lendo assim, parece que a criação, o universo tem consciência. E eu não acredito, eu não posso dizer que o universo tem consciência. Nesse ponto aqui, eu acredito que ele está usando uma figura de linguagem. O universo não tem consciência. Mas isso não significa que os animais não tenham sentimentos, que os animais não tenham racionalidade. Quando a gente fala o seguinte, que o ser humano é o único animal racional, não é bem. O ser humano tem a racionalidade mais avantajada. O ser humano ele é mais inteligente do que os outros animais. Ele tem uma autoconsciência maior do que os outros animais. Mas os animais, mesmo que limitado, eles têm, a gente observa que eles têm alguns animais têm sentimentos e têm uma certa inteligência, irmãos. Eles não têm uma inteligência, uma racionalidade como a nossa. Então, nesse sentido, os animais, eles sofrem. Eles sofrem. Eles ficam angustiados também. Tá bom? Mas eu não acredito, né? Eu acredito que o universo tem uma consciência, né? Uma consciência, assim, uma consciência de que, uma clareza do que vai acontecer. Eu posso estar errado, pode ser que tenha, não sei. Será que os passarinhos, quando estão cantando, estão louvando a Deus? Porque a gente fala assim, os animaizinhos, né? Não sabem quem é Deus.
Os animais, por quê? Porque você não entende a linguagem deles, né? Então aí o ser humano tem muito essa presunção também, né? De achar que só ele sabe das coisas. E vejam um caso, irmãos. A Bíblia fala que a serpente era o animal mais astuto que Deus criou. E lá no jardim do Éden, a Bíblia fala que a serpente começou a falar com Eva. E Eva começou a conversar com a serpente tranquilamente. Bom, se eu estou andando num lugar e um animal começa a conversar comigo, eu fico assustado. Eu vou fugir, eu fico apavorado. Se a serpente ali começou a conversar com Eva e Eva não se assustou, eu entendo que naquele primeiro estado o ser humano tinha uma conexão maior com os animais e compreendia até melhor os animais. Entende? Então, assim, a situação é muito mais complexa. Existe uma ruptura também entre os seres humanos e os animais. A linguagem dos seres humanos com a linguagem dos animais. Vai saber se os animais, do jeito deles, não é? Adoram a Deus, sentem, têm algum tipo de consciência. Não sei. Eu suponho que não. Mas não digo que possa ser impossível. Porque lá no livro de Apocalipse, fala que com a vitória de Cristo, não é? Fala-se que toda a criação adora o Cordeiro. Vai ter um momento que toda a criação adora o Cordeiro. Começa com os seres humanos, mas toda a criação adora o Senhor. Mas também, irmãos, como que um passarinho adora a Deus? Sendo passarinho. Como um cachorrinho adora a Deus? Sendo um cachorro, porque Deus o projetou para ser um cachorro. E como que o ser humano adora a Deus? Sendo um ser humano. É questão de identidade. Entende? Então, assim, eu suponho que quando o apóstolo Paulo fala o seguinte, toda a criação anseia pela revelação do Filho de Deus. Não que eles tenham uma consciência como a gente tem, mas alguma coisa eles sentem que alguma coisa deu errado. Os animais sofrem, o universo sofre. A natureza às vezes fica desequilibrada. Você vê. Tem tragédias naturais. Aí ele fala aqui, ó. Versículo, está falando da criação ainda. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voltar, mas por causa daquele que a sujeitou. Versículo 21. Na esperança de que, olha só, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Eu não posso pular esse versículo, irmãos. A própria natureza será redimida do cativeiro da corrupção. O que é corrupção? Apodrecimento, morte, destruição, finitude. No andar da carruagem, os cientistas falam que o Sol vai um dia apagar. Eles falam que vai ser bilhões e bilhões e trilhões de anos. Mas quando o Sol apagar, o que vai acontecer com a vida na Terra? Morte. Então, se for pelo andar das coisas, tudo, não é só o ser humano, tudo vai deixar de viver um dia. Só não vai deixar de viver um dia se em algum ponto da história alguma coisa mudar. E a Bíblia fala que vai mudar quando Cristo voltar. Porém a Bíblia fala que antes a gente vai ver isso lá no livro, que antes disso vai ter uma destruição. Que é aquilo que está lá em 2 Pedro. As duas coisas existem. Mas não vai ser o ponto final. É triste, mas não vai ser o ponto final. Jesus mostrou ter isso na sua própria vida. Antes da ressurreição, Cristo passou pelo quê? Pela cruz, pela morte. E a ressurreição. Por causa da consequência do quê? Do pecado. Corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, não é que a criação vai ser redimida, vai ser ressuscitada, simplesmente porque ela merece, ela é o mais importante. É por causa dos filhos de Deus, para a libertação da glória dos filhos de Deus. Ou seja, vai ter um corpo, vai ter que ter um mundo para esse corpo, vai ter corpos ressuscitados, vai ter que ter um mundo para esse corpo ressuscitar, e esse mundo vai ser diferente. Não sei qual vai ser o critério. Não sei se nessa destruição, quando Deus ele ressuscitar todos os seres humanos e levar os ares para julgar, Deus vai pegar os animais e levar para outros lugares ou vai deixar morrer. Não sei, irmãos. Eu só sei o seguinte, não sei os detalhes, só sei o seguinte, vai ter um momento que vai ter uma destruição e vai ter outro momento que vai ter o quê? Uma nova criação. Deus vai criar um novo mundo. E essa criação aqui aguarda por esse dia. Se fosse uma coisa assim que era só destruição, só castigo, o fim de tudo, você acha que a criação ia estar ansiando por esse dia? Ia ser o fim.
Ia ser a aniquilação. É claro que a criação, por mais que a vida seja difícil, quem é que gosta de quer ser aniquilado? A gente fica triste porque a morte está aí, a doença está aí. E viver é bom. Viver é bom. Então, eu acredito que o que ele está falando aqui não é a criação não está ansiando pela aniquilação. É uma nova vida mesmo. É um novo estado de coisas. Agora, uma coisa que pode falar, assim, ele está falando da criação, mas a criação ele está falando dos seres humanos, de nós. Mas a gente vai ver mais para frente que ele vai fazer uma distinção entre a criação e os seres humanos redimidos. Ele está falando do mundo. Ele está falando do mundo, do universo. Ó, versículo 22. Porque sabemos, versículo 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporte angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Está vendo que ele faz uma distinção? Porque a gente podia falar assim, essa criação que ele está falando, somos nós. Somos nós. Não, ele está falando aqui, ó, não somente a criação, mas também nós gememos. Entende? Então ele está falando, existe uma esperança sim para o universo. Que nem eu falei para vocês, eu não posso pular essa passagem. Eu não consigo explicar os detalhes de como isso vai acontecer. Mas eu não posso limitar também o poder de Deus, irmãos. Eu não posso limitar o poder de Deus à minha pequenez de entendimento. Isso não vai acontecer porque eu não sei como. Eu não sei como isso pode acontecer. Você acha que Deus tem limitação para fazer as coisas acontecerem? Quando ele fizer as coisas acontecerem, a gente só vai se ajoelhar, adorar ele e falar, glória a Deus, amém. Como tu és maravilhoso, Senhor. O Senhor faz muito mais do que eu imaginava, do que eu pensava. Mesmo que eu não consiga explicar como isso vai acontecer. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Ou seja, nós estamos nesse mundo decaído. Nesse mundo onde reina a morte, onde existe a doença. Mas lá no nosso interior, a palavra de Deus se revelou para a gente falar, a nossa história não se encerra aqui. Isso aqui não é tudo. Existe algo além da morte. Eu não estou aqui simplesmente para morrer e pronto, acabou. A minha existência não vai terminar aqui. Eu vou me apresentar diante de Deus. O que é isso, irmãos? É o pendor do Espírito, é as primícias do Espírito. Uma pessoa que não é tocada por Deus, ela não tem isso. Ela não sente isso. Irmão, mas é só um pouco, eu não tenho uma fé tão grande. Jesus falou que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, muita coisa vai acontecer, mesmo que você tenha um pouquinho de fé basta. Desde que você seja fiel a Deus com esse pouquinho, deixa Deus ir aumentando, mas um pouquinho de fé já basta, já é suficiente, tá? Se você tem essa fé, essa noção de que as coisas não se acabam aqui, isso já é ação de Deus na sua vida, tá? E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Todo mundo deseja isso, irmãos. Senão você não ia procurar um médico, não ia buscar tratamento. Porque quem é que gosta de ficar doente? Quem é que gosta de ficar limitado? Quem gosta de ficar paralisado numa cama? Ver as pessoas que a gente ama ali sofrendo. Até quando isso vai acontecer, Senhor? A gente tem esperança que Jesus vai nos ressuscitar perfeitamente. E a gente não vai ter mais limitação de corpo, de mente, traumas no coração, nos sentimentos, perigos. Você pode ir para o lugar mais lindo, mas aqui neste mundo você ainda tem que ficar alerta. É lindo, mas se você não ficar alerta, alguma coisa pode acontecer de ruim, não é? Por um lado é tão bonito as coisas, mas você não pode abrir a guarda, porque a morte existe aqui. E por mais que você se cuide, irmãos, o cabelo começa a cair, as costas começam a travar, você tenta andar na linha, mas os exames de sangue, triglicérides, colesterol, você já fica com medo, você vai segurando as pontas, porque você quer o quê? Viver. Isso é bom. Se você quer morrer, alguma coisa está errada. É isso que Satanás quer. Você se entrega ao reino da morte. Não, você quer viver, e você sabe que você não vai conseguir viver feliz completamente no estado que o mundo está. É como você se sente muitas vezes que você está enxugando o gelo, ganhando tempo.
A gente sabe que por mais que a pior coisa possa acontecer com a gente, isso não nos define, porque da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E se nós nos rendemos ao Senhor para a vida eterna, para a graça eterna. E a gente aguarda, assim, a adoção de filhos de Deus. Ou seja, a redenção do nosso corpo. Nada de errado nisso, irmãos. Nada de errado. Os cegos vão ver, os paralíticos vão andar. Não sei se os carecas vão ter cabelo, não sei se não incomodar. Entendeu? Mas não vai haver defeito, não. A gente vai estar ali na grandeza do Senhor. Na grandeza do Senhor. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois que alguém vê, como espera? Ou seja, isso que a gente espera, a gente não viu mesmo. A gente não tem clareza. Porque esperança que se vê não é esperança, já está acontecendo. Esperança é diferente de ansiedade. Ansiedade muitas vezes é uma preocupação com o futuro e geralmente é algo que você espera de ruim. Agora, esperança é um pensamento sobre o futuro, mas não existe esperança de coisa ruim. Esperança é uma palavra que você espera coisas boas lá na frente. O Evangelho tem que produzir isso na gente, irmãos. Não neste mundo, porque se você, na ordem das coisas que estão aqui, é que nem uma frase que eu vi no caminhão. Se fosse só nesse mundo, a gente estava na Marginal Pinheiros, aquele trânsito, o trânsito não é legal, e passa um caminhão. E no caminhão aquela frase: por que a pressa se lá na frente tem a morte? Né? Nesse mundo é assim mesmo, né? A pessoa fica assim, torcendo para se aposentar. Eu quero que passe logo esses anos para eu me aposentar, não é? Mas ele não se esquece, quando vai chegar anos para chegar para se aposentar, mas também está chegando perto de bater as botas, não é? Não é? Eu tenho que aproveitar o agora e, se Deus permitir, eu tiver com saúde lá, chegar na hora, amém. Quando eu estiver mais cansado, não precisar trabalhar, amém, glória a Deus. Mas se você fosse olhar para esse mundo, se fosse só isso aqui, não é para ir para frente, não. Segura a ponta aí, eu quero vamos mais chegando mais. Porque o tempo corre, e nesse mundo do tempo corre, a morte se aproxima. Quando a gente comemora, parabéns para você. Eu fiz mais um ano. Fez mais um ano, mas também é um grão de areia que cai, né? Aí chega a hora que o cara está no meio de hora extra. Mas o que me dá esperança é que não acaba aqui, né? Não acaba aqui. É a redenção do nosso corpo, a gente espera coisas boas, mesmo depois da morte. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Do seu tempo. Às vezes, irmãos, eu acho que sim, teve alguns irmãos que ansiavam muito, muito, muito pela volta do Senhor. Porque por mais que Deus nos faça feliz nessa vida, a pessoa que é realmente consciente, sabe que a vida do jeito que está, assim, é como fala Eclesiastes, é uma ilusão. Vai para os hospitais, vai ver a grande maioria das pessoas, né? As angústias, os telejornais. Então, tem coisas que você vê, você fala assim, não, só quando Jesus voltar mesmo. E quando a pessoa não tem Jesus? E quando a pessoa não tem esperança? Entende? Então, o que me faz suportar desse mundo e usufruir as alegrias dessa vida é porque eu sei que eu vou viver. Porque é que nem aquela coisa da pessoa condenada à morte. Tem uma regra lá para os condenados à morte nos Estados Unidos, no Texas, que um dia antes da pessoa morrer, eletrocutada na cadeira elétrica, não sei se ainda mata na cadeira elétrica, talvez hoje a injeção é letal. Um dia antes a pessoa pode comer a comida mais gostosa que ele é preso. Ele está lá comendo sempre a comida do presídio. Mas antes de morrer, ele pode comer a comida que ele mais gosta. O que vai adiantar eu comer a comida que mais gosta se você eletrocutado logo em seguida, irmãos? Entendeu? Entendeu? Às vezes a pessoa
Tem casos de pessoas que falam isso que a pessoa não tem nem apetite, de tanta angústia, porque sabe que ele vai ser eletrocutado. Sabe por que as pessoas muitas vezes não conseguem usufruir das coisas boas que às vezes tem na vida? É porque essa consciência da morte, da finitude, do mal que entrou no mundo fala mais alto do que a esperança. É como aquele condenado, para que eu vou comer? Se eu vou morrer daqui a algumas horas. Mas eu sei de condenados à morte que se converteram a Jesus na cadeia, se batizaram na cadeia, sabe que não merecem a vida eterna. E quando perguntaram para ele, você acha que você merece a condenação da morte? Ele falou, eu vi uma entrevista de um, eu mereço sim, porque eu podia colocar culpa no álcool, na droga, mas eu escolhi usar a droga e fiz o que fiz. Eu mereço a condenação à morte. E falaram assim, e você acredita que vai ver Deus? Sim, o entrevistador não entendeu. Como que você fala que merece a morte, mas você vê Deus? Eu mereço pagar pelo crime que eu cometi aqui. Mas Jesus Cristo me deu perdão para minha alma, eu acredito que eu vou ser redimido, eu vou estar com Ele. E você já escolheu a comida que você vai comer? Já. E ele falou lá, diferente de muitos presos. Por quê? Porque ele tinha uma esperança depois. Passarinhos, belas flores, querem me enganar. Porque a gente contempla, né, as maravilhas de Deus. Vocês viajaram, né? Fiquei sabendo que alguns aqui dos irmãos foram de jipe, lá das cachoeiras. Glória a Deus, né? E é triste, né? Você saber que o pecado entrou no mundo. Se num mundo onde entrou o pecado, as coisas são bonitas assim, imagine lá na glória. Irmão, o mundo é bonito, mas também tem o ebola, tem a Covid. E cuidado, na mata tem a febre amarela. Tem, para mostrar que o mundo não é Deus. Perfeito só é Deus. O mundo mostra os atributos de Deus. Mas o mundo ferido mostra também o erro de caráter que o ser humano cometeu. E quando o ser humano também continua cometendo pecados, é dominado por esse vazio, sua ambição, o mundo também sofre. Está aí as florestas destruídas, os mares poluídos. Eu li lá uma reportagem sobre o Rio Pinheiros, as pessoas andavam de canoa lá, nadavam. Vai ver o Rio Pinheiros hoje. Se a pessoa comer um peixe de lá, se tiver peixe, eu nem sei se o Rio Pinheiros tem peixe. Se tiver, o cara comer aquilo vai morrer, irmãos. Por causa de quê? Por causa de quem? Do homem, do ser humano. Mas apesar disso, não sei por quê, mas Deus ama mais um homem. Deus ama um homem, sim. Ele morreu para resgatar o homem. E resgatando o homem, vai resgatar a criação. Não sei como, mas está aqui. Tá? Irmãos, antes de abrir para comentário, eu quero mostrar um detalhe para vocês. Vamos rapidinho lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e diante. Diz o seguinte. Claro que o livro de Apocalipse é um livro simbólico. A gente não pode levar para o literal. Ele está falando de forma poética uma verdade. Aqui do versículo 11 em diante, ele está falando do dia do julgamento final. Olha que fala aqui quando Jesus vir para julgar os seres humanos. Ó. Viu o trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O que eu vejo aqui nesse versículo 11? 2 Pedro capítulo 3. Isso aqui que a terra, o céu fugiram da presença dele, não se ou seja, a destruição do universo. Mas a gente sabe que o ser humano aqui já foi tirado, já foi ressuscitado, já subiu para os ares, né? Dos animais, das outras coisas, das plantas, eu não sei, mas Deus ele vai dar um jeito. Entendeu? Mas aqui no versículo 11, eu já vejo ali 2 Pedro. Aí acontece o quê? O julgamento. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Acabou o julgamento final. Aí acontece o quê? Capítulo 21, ó.
Vi novo céu e nova terra. Já é o Romanos capítulo 8. É a nova que Deus criou um novo universo. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, o quê? Passaram. Deus criou um novo universo. Mas se o antigo universo tinha uma esperança disso, é porque eles foram, de uma certa forma, parte desse universo foi transformado e ressuscitado, irmãos. Tá? E o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ou seja, desce, porque vai ter o quê? Vai ter uma nova terra, um novo universo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu reitero, irmãos, eu não sei os detalhes de como isso vai acontecer, mas eu não posso pular aquela passagem, tá? É a melhor forma que, até o presente momento, eu consegui costurar isso, é dessa forma que eu tentei expor para vocês, tá bom? Mas fiquem à vontade, depois meditam com calma. Pode ser que eu esteja equivocado em alguns pontos, mas eu fui muito sincero ao trazer esse entendimento que eu tenho para vocês, tá, irmãos? Alguém teria alguma pergunta ou comentário? Assim, então, é complicado isso, né, irmão? Porque a palavra animal, é aquele que tem ânima, né? Ele tem o sopro de vida, né? Aqueles seres viventes que a gente vê no Apocalipse, o que chamamos querubins. No grego é zoon, significa animais. Então, se fosse no original, lá no livro de Apocalipse, eu vi 4 animais zoon, né? Então, assim, eu não acredito que que os animais têm uma alma no sentido semelhante a de Deus, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, o ser humano tem o ser moral, ele tem a capacidade do livre-arbítrio, né? De decisão moral, decisão do futuro, né? De não ter tudo determinado pela programação, sabe? Pelo instinto, né? Então, assim, nesse sentido, não, eu acredito que o animal não tem, tá? Então, o sangue também guarda as pessoas de sua alma. Então, uma vez ele comentou sobre a situação do animal, ele falou assim que ele comentou assim, acho que o animal, esse que tá aí não vai ter inferno. Não, desse tipo não. Exato, porque aí tipo, exato, Agora, assim, não é. Agora, as pessoas geralmente falam isso com uma certeza tão grande, como se tivesse um versículo assim: o animal não tem espírito, não tem alma. A Bíblia mantém o silêncio. O animal ele não é julgado como o ser humano é julgado, né? Ele não é visto como um ser moral, assim como um ser humano, né? E o que a gente tem a certeza é o quê? Que o ser humano, essa consciência da sua própria existência, eu sou o Ricardo, você, Paulo, assim, vai existir mesmo depois da morte, né? A gente não tem essa referência dos animais, mas isso não significa, eu acredito, isso não significa que um animal não tenha razão, não tenha inteligência. A gente vê que os bichinhos têm inteligência, que não tenham sentimentos. E, assim, eu não estou querendo. Eu estou falando para vocês, tem muita coisa na Bíblia que não está revelada. Mas, sim, a gente sabe do destino do ser humano. Agora, se Deus quiser ressuscitar um animal específico ou outro e colocar lá nesse novo céu e nova terra, quem é que vai questionar Deus? Né? Então, e outra coisa também, Deus ele fala assim lá em Mateus capítulo 10: não temos aquele que pode matar o corpo, temos aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Ou seja, não é só a alma do ser humano que é eterna, o corpo do ser humano vai ser eterno também. Né? O corpo do ser humano vai ser eterno também.
mas por causa da ressurreição, né? Então, assim, não é tão claro como as pessoas costumam dizer, não, irmão. Mas pelas referências que eu tenho, essa consciência do ser humano, assim, de ser um ser moral, de ter livre-arbítrio, é só o ser humano que tem. Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, nesse sentido. Mas isso não significa, as pessoas dizem assim, o ser humano, os animais não foram feitos do pó da terra. Lá no Gênesis mostra que ele foi feito do pó da terra também, os animais. Entendeu? Deus formou da terra os animais também. E os animais têm um fôlego de vida também dado por Deus. Eu acho que a diferença está nesse sentido. E quando a gente está falando de criação, né? Quando Deus fala criação, fala mais a questão do coletivo, né? Porque no universo, você vê que essa questão que você falou, né, o Paulinho? Será que o animal tem essa consciência de espírito, de que vai ver, né? Essas coisas assim. É que nem você falou assim, por ele não ser um ser moral, é questão dessa vida, né? Questão dessa vida. Assim. Então, essa questão da individualidade do animal não é tão forte como é no ser humano, né? Muitas vezes o animalzinho ganha essa questão de personalidade, de particularidade dele, quando ele convive muito com o ser humano, né? Então, assim, existe muito mistério nisso. Não é uma coisa tão clara assim como as pessoas falam. Você não vai ter um versículo falando assim, animal não tem alma. Você não vai encontrar isso. Muito pelo contrário. A própria palavra animal significa aquele que tem ânima, tem alma, entendeu? Mas não no sentido que a gente sabe, né? A gente vai estudando a Bíblia e vai ver que é essa consciência, essa inteligência, esse livre-arbítrio, um ser moral, que isso é só o ser humano que tem. Eu acho que até para as pessoas não confundirem o que eu estou querendo dizer aqui, porque às vezes tem um extremo. Eu não estou querendo dizer que o animal tem que ser colocado no mesmo patamar que o ser humano. Isso não é bíblico. Deus ele deu um papel de destaque. Tem um papel de destaque. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus não fala isso dos animais. Entendeu? Porém, aí também não é assim, os animais não têm valor nenhum, os animais não têm sentimentos, os animais não têm nada. Não, é criação de Deus. O bem dos seres humanos. Se os seres humanos não cuidam bem daqueles, vão ser afetados também. Né? Porque, assim, ou as pessoas desprezam os animais, animal não é nada, não sei o quê, ou querem colocar o animal no mesmo patamar, até mais do que um ser humano. Né? Morre um ser humano, não estou nem aí. Morreu um animal, nós, como mordomos de Deus, a gente tem que valorizar a criação, mas não nunca colocando acima do ser humano. Né? Então, tem muito mistério, muita. E por causa até do pecado mesmo, houve essa ruptura, e a gente não. É como se estivesse em mundos separados. O ser humano não entende também muito bem os animais, não sabe o que acontece na mente deles também. Irmãos, obrigado, viu, pela paciência de vocês. Eu sei que é extremamente complicado. Eu fico até com medo de entrar nesse tópico, porque eu sei que vai vir um monte de perguntas que nem eu sei responder, entendeu? Mas eu não posso pular para aquela passagem, fingir que essa passagem não existe, tá bom? Então, obrigado pela paciência de vocês e atenção.